Hoje nós vamos usar o filme O Violino do Meu Pai para trazer um exemplo prático, né, de como as feridas da infância repercutem na vida do adulto. E antes disso, eu vou me apresentar aqui. Então, boa noite, gente. Eu sou Daniela Lopes, do Sementes do Florescer, e vou convidar a Letícia aqui para se apresentar também. Boa noite, né? Boa noite a todas que estão chegando aí. Eu sou Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. E eu e a Dani, desde a semana retrasada, né, Dani? 2 semanas atrás, nós iniciamos esse projeto de falar sobre a criança interior e sobre essas repercussões na vida adulta. Então, gratidão a todos que estão aí, para a gente poder falar sobre esse filme O Violino do Meu Pai, que eu coloquei lá no Story. Acho que a Dani também colocou, né, Dani? Para que as pessoas até pudessem assistir antes, para a gente poder conversar aí Só sobre para a esse tema. gente fazer uma pergunta aqui, Letícia, só para a gente ter uma ideia, quem que está aqui ao vivo conosco que assistiu ao filme? Só para a gente ver se vai ser necessário a gente contar um pouco do filme, ou se a maioria está aqui e já assistiu, só para tá Uma coisa aqui. trazer uma luz aqui para nós. Quem gostaria, né, que a gente trouxesse, vai ser importante também a gente poder falar. Thaisa não assistiu, Gardênia não assistiu, é, não tive tempo, Nara também não assistiu. Ó, gente, então é o seguinte, Michael assistiu, a maioria não assistiu, Giacomo assistiu, Dona Ney Joias assistiu, algumas pessoas assistiram. Nós vamos falar um pouquinho do filme, a Angélica assistiu. Então, ótimo. Para quem assistiu, as pessoas vão poder aprofundar, porque elas vão ter visto, né, o filme todo. E pode trazer também cenas que marcaram vocês, né? Pode compartilhar aqui com a gente no decorrer da nossa live. Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, mas vocês podem mandar através desse sinal de interrogação, tá? Que aí eu consigo receber aqui. Eu só vou desativar os comentários para limpar a tela aqui, para a gente poder ver melhor a Letícia. Mas qualquer comentário ou qualquer dúvida é só escrever usando esse sinal, esse balãozinho com o sinal de interrogação dentro que chega aqui para mim e eu leio. Ok, gente? Bom, então a gente comenta um pouquinho sobre o filme, né, Letícia, sobre a história. E depois a Letícia e eu, nós vamos comentar aqui as partes do filme que chamaram mais a nossa atenção e como a gente pode trabalhar a criança interior, né, nessas cenas do filme, expandindo esse olhar para o aprendizado da criança. E Letícia, você quer contar um pouco do filme? Você quer que eu conte? Posso contar, vou contar a minha narrativa e depois também qualquer coisa você vai complementando, pode ser? Pode ser? Então, O Violino do Meu Pai é um filme turco, né, filmado na Turquia. A respeito, começa com os músicos, né, vários músicos tocando vários instrumentos, e um deles toca um violino, e ele é pai de uma menina que dança com esses músicos, músicos de rua, e que recolhe o dinheiro das pessoas que fazem doações ali a partir da apresentação que eles fazem. Então a gente começa a história conhecendo um pouco sobre esses músicos e também sobre esse pai, né, que tem esse violino, e essa filha dele que acompanha esse trabalho do pai junto com os outros músicos pelas ruas, né, restaurantes ali de Istambul, se eu não me engano, a capital mesmo. E esse pai acaba percebendo que ele não estava bem, que ele estava doente, que ele estava morrendo, começa a tossir, nessa tosse tem sangue, e ele percebe que ele está realmente caminhando para a partida dele e resolve procurar um grande violinista que vai fazer uma apresentação na cidade
E nesse encontro a gente percebe uma reação bastante fria do violinista, que encontra esse pai dessa menina e ele fala com ele. O pai diz: eu estou morrendo e você é a única pessoa de família da minha filha. Então a gente descobre que eles são irmãos. Deixa eu só colocar um detalhe importante aqui que eu acho, posso complementar? Claro. Nesse momento que os dois se encontram, né? Os dois são irmãos, já aparece, e esse pai que tá doente traz com ele uma foto dos dois, da infância dos dois, os dois criança. E usa essa foto, né? Na hora que esse violinista famoso tá saindo do concerto, ele vê o irmão parado na porta do lado de fora, para conversar com ele e esse irmão mostra um retrato dos dois criança. E ali começa um diálogo que a Letícia vai trazer para nós. Eu vou só fazer uma narrativa rápida, eu não vou entrar em detalhes ainda nessas cenas, né? Só para as pessoas entenderem um pouco da história. Porque esse é um encontro muito importante, inclusive, para a gente poder falar sobre a questão do tema mesmo de hoje. Mas só para continuar na história, nesse encontro ele mostra essa foto dos dois. O irmão fala, o violinista famoso fala: eu já não tenho essa foto mais, eu rasguei essa foto. Ele dá uma ideia de que aquilo para ele não tem valor, não tem importância, e segue. E o pai da menina, o que tocava, né, com o grupo, acaba realmente falecendo. E os amigos dele que tocavam junto com ele querem assumir a menina, querem ficar com ela, mas percebem que eles não têm condição de fazer isso legalmente sem uma ajuda desse irmão, que eles descobrem que eles nem sabiam direito que existia, mas como se fosse a juizado de menores, né, da cidade, do país, recolhe a menina e eles querem a guarda dela, mas eles não têm como assumi-la, mas eles percebem que se esse irmão, o tio dela, se ele assumir a guarda, eles podem... ele assume a guarda e eles ficam com a menina. Eles querem que o tio assuma a guarda dela, mas para que ela possa ser retirada do orfanato para onde ela é levada e para que depois eles possam ficar com ela e cuidar dela. Então esse tio acaba concordando, eles entram em contato com esse tio e ele, a contragosto, acaba concordando porque ele tinha uma esposa que acaba dizendo para ele: olha, você vai deixar sua sobrinha, uma criança, no orfanato, né? Você vai permitir que isso aconteça? E ele acaba pegando a sobrinha dele, levando para casa na expectativa de que os amigos do pai dela, do irmão, a levassem embora. Esse movimento dele de buscar o orfanato para poder adotar a criança, para adotar a sobrinha, não é um movimento porque ele deseja ficar com ela. A gente ainda não sabe por que existe esse rancor em relação ao irmão mais velho, mas a gente percebe que tem algo que faz com que ele não queira essa menina, a sobrinha dele, em casa. E nesse movimento ele descobre, ele adota a menina, começa a levá-la para casa, mas acaba descobrindo que ele vai ter que ficar com ela mais tempo, que ele não vai poder entregá-la para os amigos do pai, do irmão dele, nesse momento, porque o juizado de menores ainda vai mantê-la em vigilância, vai manter um pouco acompanhando esse processo de adoção para ver se iria dar certo ou não. Então ele leva ela para casa, ele acaba levando ela para casa e começa uma relação entre os três, ele, a esposa e a filha do irmão dele. E nessa relação, várias coisas acontecem, né? Algumas pequenas coisas, ele sai, ele faz a apresentação, ele está também se preparando para uma grande apresentação que ele vai fazer na cidade com um outro violinista, um violinista alemão, e enquanto ele está se preparando e vivendo a rotina dele, ela está ali, junto com ele, vivenciando as situações do cotidiano da vida dele. E nesses momentos, acontece uma briga, uma discussão entre ele e a esposa. Ela acaba ficando magoada com ele pela a forma dele de se relacionar mesmo com as duas e ali naquela relação entre eles, e acaba saindo de casa. Mas ele continua convivendo, fazendo o que ele tinha que fazer, e em um momento ele pensa em devolver a sobrinha dele para o orfanato. Ele deseja devolvê-la.
já que a esposa tinha ido embora. Ele não se achava em condições de cuidar dela e nem tinha esse desejo inicial. Ele fala que vai devolvê-la para o orfanato, entra em contato com a pessoa responsável, fala que vai levá-la lá, acaba encontrando com os amigos do pai em um determinado momento, avisa para eles que ela vai ser devolvida para o orfanato, mas na hora que ele chega na porta do orfanato, ele não tem coragem de devolvê-la, leva ela embora para casa. No dia seguinte, ele está preparando o café, você começa a perceber uma abertura dele de ficar com ela, de estar com ela. E nesse momento ele recebe um telefonema da pessoa, do juizado de menores, que fala com ele assim: você disse que ia trazê-la ontem à noite? Cadê? Como que aconteceu? Por que ela não está aqui? E a menina escuta isso e ela foge. Ela tem a primeira vez que ela foge, ela vai para um lugar e ele, desesperado, começa a procurar por ela, entra em contato com os amigos do pai da menina e descobre um lugar onde ela fica quando ela foge, onde ela vai tocar o violino. E nessa fuga, a gente percebe que ele ficou realmente preocupado e que ele a recolhe e fala: olha, vem conviver comigo, vem ficar comigo, eu quero que você fique aqui comigo. E começa um momento em que a gente imagina que uma nova relação vai se estabelecer entre eles, né? E nessa chamada dele para que ela volte para casa, para ficar com ele também busca a esposa e faz esse mesmo movimento com ela. Volte para casa, eu quero que você venha, quero que você fique comigo. E a esposa aceita e volta para casa, e ele a convida para participar desse concerto que ele vai fazer, essa apresentação que ele vai fazer tocando piano, porque ela é pianista. E eles começam a ensaiar, e durante o ensaio, ele deixava sempre a menina mais solta, porque ele estava dentro de um espaço fechado ali, sentindo que estava segura, e essa menina, ela vai e pega dentro de uma dessas máquinas de comida, ela pega uma porção lá de amendoim. E ela era alérgica, então ela tem uma crise alérgica, ela quase morre, ela é hospitalizada. E nesse momento que ela vai para o hospital, o tio vai, a esposa dele vai, ficam todos desesperados. A pessoa do juizado de menores chega lá e tira a menina dele, uma vez que ela correu risco de morte na mão dele, sob responsabilidade dele. E fala com ele: olha, eu vou precisar reavaliar isso, porque você sabia que ela era alérgica. E você não cuidou para que isso que aconteceu não acontecesse. Então, ela recolhe, a menina volta para o orfanato e ele continua seguindo a vida dele, pensando em como que ele vai conseguir trazer essa menina de volta para casa, mas agora com um certo foco na apresentação que ele vai fazer. E no dia da apresentação, ela foge do orfanato. A pessoa responsável liga para ele, fala: olha, ela não está aqui, ela fugiu. Ele falou: olha, então vou ver o que eu posso fazer. Ele perde a apresentação inicial dele, vai atrás dela no mesmo lugar onde ela havia fugido da outra vez, encontra com ela e traz ela de volta, inclusive, para a apresentação. E traz ela para apresentar junto com ele, porque ela também tocava o violino. Ela também sabia tocar, uma vez que o pai havia ensinado. E essa é uma história, então, que tem todos esses momentos, mas é uma história muito doce, muito linda, né? De ver essa construção da relação entre eles. Não sei se eu deixei alguma coisa passar, Dani, aí você complementa aí. Aí sim, tem um momento muito importante dessa história, que é o momento em que ele visita a casa da menina, que ele vai lá, e nesse momento em que ele visita a casa, ele encontra coisas do irmão. E aí a gente entende a relação deles, a história, e por que existe essa mágoa com esse irmão mais velho, e por que ele inicialmente não queria aceitar a sobrinha. E nesse encontro dessa casa, nesse momento da casa, é o momento em que a gente entende o que estava acontecendo, e ele também compreende a percepção, o que o irmão tinha feito. Ele tinha uma sensação diferente do que havia acontecido, e essa ida à casa esclarece o que realmente aconteceu, e ele tem uma nova visão do que aconteceu na relação dos dois, o que também abre muito espaço para ele, para acolher, eu sinto dessa forma, acolher a sobrinha e recomeçar aí uma nova história dessas relações dele. Então, Dani, não sei se você quer falar, se eu pulei alguma coisa, a partir daí, o que você acha que a gente pode falar?
Eu vou trazer algumas cenas. A Letícia foi bem boazinha aí, não querendo dar o spoiler, mas eu vou trazer aqui algumas cenas importantes que eu vou pedir para vocês começarem a imaginar, enquanto eu descrevo, que vocês imaginem a cena na cabeça de vocês e deixem vir surgindo emoções, pensamentos, sensações que venham, sem bloqueio, sem restrições, mas enquanto vocês vão ouvindo o que eu vou descrevendo, que vocês se conectem aí com a emoção de vocês, ok? A história é essa que a Letícia contou, mas algumas cenas do filme que eu vou contar aqui, e ainda que seja bem assim um spoiler mesmo do filme, gente, vale ainda a pena assistir. Porque além de ser belíssimo, depois da gente trazer esse filme da forma como a gente vai trazer, vocês podem ampliar o olhar para a criança interior e conectando com o filme, ver, observar como repercute essas cenas e essa história dentro de cada um de vocês. Ainda assim, vale a pena assistir o filme, principalmente depois dessa live. A Letícia trouxe a história, né, de como começa o filme, que é o pai dessa menina com os amigos músicos. E uma das cenas, e eles constantemente fogem da polícia, né? Eles tocam Na na rua. rua e é um lugar meio que proibido, não é um lugar que pode se tocar livremente. Então, eles estão tocando, recolhendo dinheiro das pessoas, vira e mexe, a polícia chega e eles têm que sair correndo. E uma dessas vezes que eles saem correndo, depois dessa corrida, eles estão tomando um café lá, almoçando, né, ou comendo um lanche. E a filha pergunta para o pai por que que ele sempre tem que correr, né? Por que que os policiais sempre correm atrás dele? E isso foi uma das cenas que me marcou, porque ele fala assim, porque eles têm medo. Aí ela ri e fala assim, ela dá uma gargalhada e fala, medo da gente? E aí ele fala uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que eu anotei, porque eu achei essa frase assim muito sensacional e vou descrever agora o que, né, a personalidade do pai. Ele fala assim: medo de perceber que são parte da mesma música. Todo mundo é uma melodia, só precisa saber escutar. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito. E nessa cena, ele vai mostrando para a filha, ele vai ensinando para a filha como ouvir a música que cada pessoa toca. E aí vão aparecendo cenas, por exemplo, de um casal em discussão e ele troca uma música mais agitada no violino. É uma mesma música, mas parte mais agitada da música. Tem umas outras amigas conversando e aí ele vai trazendo notas dessa música sintonizada com a conversa das amigas. Então, ele vai ensinando uma sensibilidade para a filha. E a personalidade desse pai é uma personalidade doce. Eles passam, eles têm escassez, eles levam uma vida simples. O pai não tem um emprego fixo, ele não tem um salário certo. Eles tocam em bares, então, de acordo com o final de semana, eles chegam em casa de madrugada, a menina acompanha, a menina dorme no bar. E mesmo assim, ele consegue trazer muito amor para essa filha. Mesmo na dificuldade, mesmo na peleja da escassez material, a casa é bem simples, ele dorme num sofá, porque a filha dorme na cama, ele dorme num sofá. A mesa, a toalha de mesa é feita de jornal, eles não têm uma toalha de mesa. Então, uma vida bem simples e bem escassa materialmente falando. E a personalidade deste homem é essa: doce, sensível, amorosa e alegre. Mesmo quando ele sabe que está doente, ele tá triste, a gente vê a cena dele tá triste, mas ele tá tentando trazer leveza para essa situação. Ele não pesa nada. Já nessa cena que a Letícia descreve do encontro dos irmãos, ele lê no jornal da mesa, que funciona como toalha, que o irmão vai se apresentar na cidade. Então ele sabe que está morrendo, ele vai atrás desse irmão para dizer que o irmão tem uma sobrinha. E nesse momento que ele tira essa foto, ele tira emocionado, porque aquela foto para ele tem um significado muito grande. E o irmão desconsidera, como a Letícia falou, e fala para ele assim: depois de 32 anos, você vem me falar de família?
e ele fala: você me abandonou nesse momento. E esse protagonista da história é esse violinista famoso. Então, esse violinista famoso, depois no final do filme a gente vai entender, eu vou contar aqui, gente, mas mesmo assim vale a pena ver o filme com essa ótica da criança interior. Lá na frente a gente vai descobrir que o pai não, eles tiveram uma infância muito difícil, onde o pai faleceu, eles eram muito criança, e a mãe casou com outro homem, e esse outro homem batia neles todos os dias. E a mãe bebia, virou uma alcoólatra, para poder conseguir, entre aspas, anestesiar dessa cena. Então, eles tiveram uma infância muito, muito dura. Então, ele tem uma sensação de abandono, que daqui a pouco eu conto o que que é. E esse irmão, esse violinista famoso, bom, deixa eu contar de uma vez para vocês entenderem. Lá, quando a Letícia descreve que ele entra na casa da infância deles, ele quando encontra, quando a sobrinha se perde, como a Letícia contou, eles vão procurar a sobrinha na casa deles, na casa que eles moravam quando criança. E em primeiro momento ele não tem coragem de entrar no apartamento. Ele fica muito tocado, mas ele não entra. Em um segundo momento, eles retornam ali, lá mais para o final do filme, e ele, enquanto a sobrinha conversa com os tios postiços, né, os amigos do pai, ele entra dentro de casa. Ele entra e vai lembrando de todas as vezes que eles apanhavam. E os dois carregam cicatrizes grandes e muito profundas no corpo, porque eles apanhavam com aquelas cordas do próprio violino. Eles apanhavam e eles machucavam muito. Então, eles combinavam, o irmão mais velho, que é o pai da menina, disse que eles fugiriam, prometeu para ele que eles fugiriam. E eles juntam dinheiro para os dois fugirem. Só que quando ele consegue juntar um dinheiro, ele só consegue comprar uma única passagem. E nessa única passagem que ele compra, para que ele, por amor ao irmão, ele põe o irmão dentro de um navio e volta para casa porque ele não tinha dinheiro para a passagem dele. Então ele dá a passagem, a única passagem para o irmão ter uma vida longe daquela tortura que era a vida deles. Só que o irmão é muito pequeno e ele se sente abandonado. Ele se sente profundamente abandonado por aquele irmão que prometeu que eles fugiriam juntos. E ele confiou que o irmão estaria com ele. Então ele se sente abandonado e traído também, porque o irmão abandona ele lá, sozinho num navio, criança, bem pequeno. Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que eles eram muito pequenos. E então ele cresce com essa sensação de traição e abandono. E aquilo doeu tanto nele que ele criou um distanciamento, que a gente chama de mecanismo de defesa. E assim a gente está trazendo um exemplo desse filme, mas se a gente buscar dentro da nossa própria história, a gente vai enxergar que em algum momento da nossa infância a gente teve uma dor muito profunda. Seja essa dor, né, de abandono, de não ser visto, de traição, seja essa dor de vergonha, de humilhação, seja essa dor qual for a dor, é uma dor muito profunda da criança. Então, como ele se sentiu abandonado e traído, ele se congela, vamos dizer assim. Ele se congela emocionalmente, ele se distancia das pessoas. É como se ele entendesse assim: eu não posso me envolver, eu não posso confiar, porque se eu me entrego, eu vou ser abandonado. Então, apesar dele ser casado, ele não consegue ter uma proximidade, uma relação próxima com a esposa. Ele não se aproxima da esposa. É como se fossem dois estranhos morando dentro da mesma casa. Não existe uma relação íntima, não existe uma abertura entre os dois. E quando ele retoma a cena da infância, da casa dele, ele vai subindo a escada e lembrando de todas as cenas, né? Do tanto que eles se machucaram, do tanto que eles foram feridos e da traição do irmão.
E quando ele tá lá lembrando, os tios postiços, os amigos do pai, estão no fundo e a menina entra, a sobrinha entra, quando ele tá falando, que chama, esqueci o nome dele, Ali Riza, que é o nome do irmão dele. Ele fala, Ali Riza me prometeu que nós fugiríamos juntos e me abandonou. E a filha entra, nesse momento, a sobrinha, e tira do assoalho da casa um álbum de fotografia, onde o irmão tinha as fotos dele criança e todas as fotos do concerto que saiu no jornal. E aí ela conta para ele que ele só teve dinheiro para comprar uma passagem e ele deu para ele. E no filme inteiro, várias cenas, o tio contém muita emoção. Em alguns momentos que ele vai se emocionar, ele contém, ele se firma na rigidez e não chora. Mas nesse momento, quando ela conta isso e traz o álbum de fotografia para ele ver, ele não contém as lágrimas. Ele chora muito, muito, muito. E ali algo acontece no coração. Porque em vez de se conectar com a dor da perda e da traição, ele se conecta com o amor que o irmão tinha por ele. Que voltou para casa para tortura de apanhar todos os dias para deixar livre o irmão para seguir uma vida. E nessa liberdade de seguir uma vida que também foi árdua, porque foi sozinho para a Itália, uma criança que não sabia falar, que não tinha ninguém. Então, os dois tiveram momentos difíceis na vida, mas possibilitou a ele se tornar um violinista extremamente famoso, extremamente conceituado. Mas a dor dele, da infância dele, de abandono e traição, fez com que ele se tornasse uma pessoa fria e extremamente arrogante. Para suplantar a dor e a falta de amor que ele tinha, ele se coloca superior, ele se coloca de uma forma extremamente arrogante. E em uma das cenas que vocês vão ver, que ele está ensaiando com não chama banda, gente. Como chama quando Orquestra. com a orquestra? Isso. Ele fala assim: tem uma moça que está com um filho doente, hospitalizado, e não consegue se concentrar. E ela erra. Então ele chama a atenção dela e olha a frase, olha como é diferente a postura dele, como a frase do Ali Riza sobre a melodia de cada pessoa. Ele fala assim: quer ver? Se você é parte do todo, não pode errar. Olha a rigidez. Não se permite o erro, né? Não se permite nem para si, nem para o outro. Então, ele é assim, frio, crítico, arrogante. Ele também não aceita crítica. Ele não consegue compor uma música. Ele troca composições. Ele fica famoso pela perfeição que toca, mas não consegue compor nenhuma música. Quando ele tenta compor, ele não dá conta de fluir. E em um determinado momento do filme, ele encontra com esse músico alemão, que também é extremamente famoso e consegue ser ainda mais arrogante do que ele. Ali o encontro de duas pessoas extremamente arrogantes. E ele vai apresentar a composição para esse músico, porque eles tocariam nesse concerto juntos. E o músico fala assim para ele: sua composição não passa emoção. Resolva isso até o próximo ensaio. E ali acontecem cenas do filme, onde a menina pede para ele ver os tios postiços, e aí o tio se envolve na vida deles, corre da polícia, toca na rua, se diverte, e ali começa a trazer emoção, vida para dentro dele, né? A criança consegue fazer isso com ele. E uma das cenas também que me chamou a atenção, que uma das frases desse protagonista, nesse encontro com o irmão que eu falei lá atrás, quando ele mostra foto, quando ele conta para a esposa, ele relata assim: ele mudou muito, falando do irmão. Só os olhos não mudaram, e suas feridas, creio. E aí ele complementa assim: ele me olhou como naquele dia quando me abandonou. Ou seja, ali eram os olhos de amor. O irmão tinha envelhecido, mas carregava um olhar amoroso para o irmão mais novo. E isso tocou ele, porque foi a primeira vez no filme que ele chora.
que ele se emociona, que ele não consegue ser tão rígido e tão frio. E depois de tudo, né, que acontece no filme, vocês vão ver lá o desenrolar das coisas, a frase final desse protagonista é o seguinte, para a esposa dele, quando ele fala que ele fracassou na tentativa de torná-los uma família, né? No reencontro, quando ele pede ela para voltar para casa, ele fala assim para ela: a família é a composição mais linda feita com notas diferentes. Olha como ele muda no decorrer do filme, quando ele consegue compreender que não faltou amor, que na verdade não foi uma atitude de abandono, mas foi uma atitude de amor. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: os fatos nem sempre são como as crianças sentem. Isso no filme e na nossa vida real, né? Na última live eu trouxe um exemplo de quando uma criança se perde no shopping, na rua, em algum lugar, que a criança se sente abandonada, pensa que a mãe sumiu e a mãe está desesperada perdendo a criança, procurando a criança, então a criança está na sensação do abandono. E nesse filme é a mesma coisa. A realidade qual é? Ele só tinha um dinheiro para uma passagem. Por amor ao irmão mais novo, o irmão mais velho abdica da liberdade, da fuga, do sonho de ter uma vida melhor e dá todas as possibilidades para o irmão e fica no sacrifício, na tortura de conviver, como eles mesmos chamam, com uma mulher alcoólatra e um homem maníaco. Essa é a vida dele. E mesmo ele tendo vivido uma vida dura, em meio como é que eu vou falar? Agressão física mesmo, ele conseguiu preservar o amor dele, criar a filha com amor e continuar sensível, né? Então, a realidade é, o irmão não abandonou, ele deu para ele a única oportunidade que ambos tinham. Ele opta por dar isso ao irmão por amor. Mas o irmão que é colocado num navio sozinho, sente como? Traído e abandonado. Então, na nossa vida, a nossa criança interior vai se sentir de determinadas formas, mesmo que o contexto seja outro. E isso é digno. Isso é real. A gente precisa levar em consideração essas nossas feridas da infância, né? E uma outra cena que eu quero trazer, quando vocês forem assistir o filme, nós não falamos muito da menina e não vamos falar tanto, mas que vocês observem como a criança, como essa menina é espontânea na sua manifestação de afeto. Como ela é livre para falar tanto o que ela pensa, para brigar, para xingar, né? E quando no final do filme o tio volta, ela fala para ele: você me abandonou. E ela tem a mesma dor que ele teve quando criança. E aí ele conversa com ela e fala que não abandonou e abraça, os dois se abraçam, né? E ela não resiste. No mesmo momento que ele a abraça, ela se entrega para esse amor. Ela não tem armaduras, ela não tem defesa contra a aproximação do tio. Mas por quê? Ela foi criada com escassez material, mas com sentimento. Ela foi vista pelo pai como ela era. E foi respeitada por isso. Então ela não precisa mais ter tantas amarras, né? Agora, Letícia, quer comentar um pouquinho? A gente já contou aqui tudo, né? Como é que a gente pode trazer essa cena desse filme, esse contexto, esse exemplo que a gente está trazendo para a vida de quem está assistindo, né? Para a conexão com a criança interior? Eu penso que todos esses exemplos que você deu a gente pode trazer, né? Mas eu também queria comentar a respeito de uma cena que eu considerei interessante também, que no caso a gente pensa que a vida existe uma história, por exemplo, tudo isso que aconteceu, né, que eu relatei também, essas cenas que você contou. Quando a menina sofre o acidente de comer o amendoim e é hospitalizada,
eles recebem a visita da assistente social, Uhum. que fala com ele que ele foi descuidado, que ele não teve o cuidado, não foi cuidadoso o suficiente para poder ficar com a menina. Porque ele não havia lido o relatório que ela havia preparado, onde havia todos os problemas que ela tinha de saúde, inclusive os gostos, a comida que ela gostava e tudo mais. Porque, inclusive, tem uma cena em que ele prepara uma comida para ela que ela não gosta. Mas ela é só como se estivesse enfatizando que ele realmente não leu o relatório onde havia, inclusive, essa informação. E fala com ele, a assistente social vira para ele e fala assim: e você, e tá de acordo, né, mesmo com o que você estava pretendendo fazer. Porque, afinal de contas, você não queria devolvê-la para o orfanato? Ele falou assim: eu queria devolvê-la, mas eu não quero mais. Aí ela vira para ele e fala assim: mas como assim você não quer mais? Tem só um dia. Se passou um dia, você já mudou de ideia assim, de repente, de um dia para o outro? Ele falou assim: o que que tem mudar de ideia de um dia para o outro? Meu pai morreu de um dia para o outro. Eu fui embora, fui abandonado, fui embora desse país de um dia para o outro. Várias coisas importantes acontecem de um dia para o outro. Então, não vem com essa história de que foi de um dia para o outro que eu passei, querer que ela ficasse comigo, como se isso não fosse possível. Uhum. Então, eu pensei que é muito interessante isso, né? Como que a gente fica, às vezes, resistindo mesmo a abrir o nosso coração para determinadas coisas nas nossas vidas, porque a gente carrega uma vida inteira falando que tal coisa é ruim, que tal coisa não é boa, que eu nunca vou aceitar determinada coisa. A gente faz declarações nesse sentido, e ele provavelmente também, né, de que nunca ia fazer as pazes com o irmão pelo fato de ter se sentido abandonado por ele. E, de repente, com tudo mais esclarecido e com esse coração aberto, ele mudou. E de um dia para o outro, né? Quer dizer, houve um processo, esse conhecimento, essa abertura para poder perceber essa história de uma outra forma. E como que seria maravilhoso mesmo nas nossas vidas se a gente realmente se desse uma chance de um dia para o outro de não estar mais presos a essas verdades que nós acabamos criando a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito das pessoas, a respeito das situações que nós vivenciamos, para dar uma segunda chance de uma forma mais aberta, com um coração mais aberto. Né? Então, isso para mim, essa cena também foi muito impactante nesse sentido. Né? Que a gente não precisa, talvez, de um longo processo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como ela vai se comportar, vamos ver se isso realmente vai dar certo. Não, pode até não dar certo, mas de um dia para o outro eu estou realmente tomando a decisão agora de me dar a chance de trazer essa felicidade, esse momento e essa situação nova para a minha vida. E, no caso, também, uma outra coisa que você comentou, que eu penso que é muito interessante, no dia que ele vai tocar, né, o instrumento dele, o violino, com o grupo de amigos, de tios dela, né? E eles estão na rua e a polícia chega e começa a persegui-los e tem toda essa perseguição. Mas é uma perseguição muito não estressante, né, Dani? Assim, quem assistiu o filme pode até falar, você não sente medo por eles, porque eles estão correndo ali muito mal e porcamente, a polícia está atrás mal e porcamente também, é quase como se tivesse... Não, a gente está só fazendo aqui o protocolo espera, mas ninguém vai prender músico, né, que está tocando na rua, né? Então é uma coisa divertida, leve, e é como você falou, ele se conecta com uma alegria ali daquele grupo, a alegria da criança também, dessa menina que é espontânea, e como que no Ho'oponopono, pelo menos, a gente fala que essa criança é a nossa alegria de viver. É onde está a alegria de viver. Porque a mente consciente é como ele no início. Ela Sim. está pensando, ela está racionalizando, ela está sistematizando Se ali um defendendo, conhecimento. né? Tá o quê? Se defendendo. Se defendendo e tá simplesmente fazendo as coisas a partir. Você fez isso comigo, você me traiu, então agora eu não quero saber. E o processo é esse. Ah, então vocês estão me pedindo para adotar, eu vou adotá-la, mas aí é para poder entregar para vocês. E ele dava sempre essa explicação para a esposa, né? Fique tranquila, ela não vai ficar aqui, é só para poder os X depois ficarem, porque aqui nós não temos condição, então você vai muito para o racional mesmo, para aquilo que está se apresentando na vida ali,
e como que você se organiza para que as coisas aconteçam dentro do que você espera, né? E a criança interior é realmente essa parte também que é espontânea, que é alegre, que se diverte, né? Que encontra alegria em coisas pequenas, Que que gosta muitas de correr da vezes polícia, né? que corre da polícia, que acha engraçado depois lanchar e que tá tudo certo e que tá tudo é mais divertido, Mais leve. bem mais leve, né? Bem mais leve e numa emoção bem mais alegre mesmo, né? Mesmo nas questões difíceis, assim, a criança também pode nos trazer essa conexão com essa alegria de estarmos aqui, de celebrarmos a nossa vida. E que muitas vezes a gente se distancia dessa alegria de viver, inicialmente porque parece que nós adultos não podemos sentir essa alegria, né? É quase como se fosse uma regra, isso é coisa de criança, é gente imatura, mistura essa questão da imaturidade com você já é adulto, vê se você vai brincar, se você vai se divertir, se você vai dar gargalhada, se você vai se sentir leve desse jeito, uma vez que você tem conta para pagar, trabalho para fazer, prazo para cumprir, horário para poder fazer as coisas. Então é como se a gente não se desse essa permissão. E nessa conexão dele com a sobrinha e com todos esses momentos, tem essa sensação de que finalmente ele consegue se conectar com uma alegria que provavelmente foi tirada dele mesmo na infância, por todos os abusos físicos que ele sofreu e por essa sensação de abandono que ele teve, né? Então, essas duas cenas, para mim, elas foram bem fortes nesse sentido, né? De conexão com a criança, de conexão com a alegria de viver com aquilo que nós temos. Então, eu tenho meu trabalho, então eu faço ele com alegria. Eu tenho meus relacionamentos, eu me relaciono com alegria. Tenho meus problemas, eu vou buscar uma alegria também na hora de fazer o que eu tenho que fazer para poder resolvê-los. E essa coisa de que nós podemos escolher fazer uma mudança na nossa vida. De um Essa é dia para o outro, né? de um dia para o outro. Uma escolha que a gente faz de não mais. No caso, a gente sabe que é um processo. Talvez a escolha seja de um dia para o outro, mas talvez a gente precise de um processo para descobrir todas as nuances que ainda estão presentes na nossa vida, uma vez que a gente se habitua com muita coisa, né? Habitua a reclamar, habitua a estar magoado. A gente cria hábitos que vão, inclusive, constituindo quem nós somos, a nossa personalidade, né? De estarmos nesse lugar de vítimas. E ele é interessante porque ele poderia ter resistido a essa mudança de um dia para o outro, uma vez que ele estava tão habituado a estar nesse lugar da arrogância e do afastamento das pessoas. Porque no filme parece que é tão leve e fácil, né? A gente simplesmente falar assim, não, agora eu já não sou mais essa pessoa. Agora eu sou mais leve, eu sou mais tranquila, eu quero me relacionar com as pessoas, mas o corpo, o organismo, ele já está acostumado a funcionar de uma determinada forma. Então a gente cria resistências também àquilo que a gente se propõe de novo para nós. Por isso que o processo também de mudança tem que ser constante. Eu acredito muito nisso. Ele, no caso do filme, ele estava fazendo mudanças, estava o tempo todo ali. Então, ele aceitou a menina, ele batalhou por ela. Quando ela se perdeu, ele abriu mão da apresentação dele para correr atrás dela. E quando ele voltou com ela, ele abriu mão do palco, do lugar de destaque dele, para dividir esse lugar com ela. E é isso, a cada dia, a cada momento, a gente fazendo essas escolhas a partir de um novo lugar que a gente quer estar, né? Eu tinha essas questões para poder apresentar aqui. Não sei se faz sentido. Não, faz super sentido. E uma coisa que você falou e me fez lembrar aqui, que antes do concerto definitivo, né, da apresentação, que onde eles ainda estão ensaiando, ele e o violinista alemão, quando ele consegue completar
a composição dele é depois que ele vai para a rua, que ele experimenta, que ele se permite, né? Eu acho que o filme deixa assim uma ideia clara desse processo, de como ele era, de como a transformação foi acontecendo aos poucos, que ela não é fácil, que a gente dá um passo para frente, outro passo para trás. Ele tem hora que ele vai tocar a menina, ele consegue tocar nela e ele volta, tipo, medo do contato, medo da entrega, o medo do contato com o amor, gente. A gente tem medo do contato com o amor. É tão louco, né? Porque é um paradoxo tão grande, porque tudo que a gente mais busca na vida é amor. Mas quando a gente está diante do amor, em muitos momentos a gente tem medo do amor, porque Ele é se desconhecido, abrir. né? Eu fico Hã? pensando assim, é algo desconhecido, né? E É assim, como se fosse um novo para nós também. é um desconstruir, precisa, para a gente ter contato com esse amor de uma maneira que não seja através dos nossos mecanismos de defesa, né? Porque aqui a gente vê que ele construiu um mecanismo de defesa que faz parte da nossa personalidade, né? Por tamanha dor que ele teve em relação à traição e abandono, não só ali. Ele já tinha uma infância dura e difícil, com falta de amor dentro da própria casa. O único amor que ele tinha era o amor do irmão. A única pessoa que cuidava dele era o irmão. Aí, de repente, o irmão dele põe ele num navio e manda ele embora para a Itália. Tipo, sozinho. Então, assim, é a única pessoa que me amava me abandonou. Eu não posso amar mais ninguém, porque se eu amar, vou ser abandonado. Então, como desconstruir isso? E isso a gente pode trazer para a vida de cada um de nós. Quais são os mecanismos de defesa que a gente criou contra o amor? Por esse medo de ser abandonado, por esse medo de não receber o amor, né? Como é que foi o mecanismo? E como a gente precisa desconstruir essas resistências, né? E o que eu queria dizer é que nessa cena, quando ele consegue completar a composição e entrega para a mão do violinista alemão para eles treinarem juntos, ensaiarem juntos, o violinista comenta assim, algo assim, gente, não vou ser muito fiel, não, porque essa frase eu não anotei, mas é algo assim. Me parece que não foi só a composição que foi concluída aqui. Por quê? Porque o violinista alemão, apesar de ser arrogante, como ele era, tinha sensibilidade. Ele conseguia compor porque ele também tinha o contato com a emoção. E o protagonista do filme, ele rompeu o contato. Então, isso eu queria trazer também. Quantas vezes na nossa vida a gente rompe com algo ruim, acreditando que romper com aquela pessoa ou romper com aquela com a nossa dor da infância, isso é especialmente a nossa dor da infância, eu não quero mais entrar em contato com isso. Quando eu decido não mais entrar em contato com aquilo que me doeu um dia, eu fecho a porta para a dor, eu também fecho a porta para o amor. Porque a gente não existe na nossa vida uma maneira seletiva de fazer essa escolha. Eu não me fecho para a dor e me abro para o amor. Ou eu me fecho para a dor e para o amor, ou eu me abro para a dor e para o amor. Não é possível na nossa vida, na vida contextualizada humana que a gente vive, fechar para a dor e abrir para o amor. É um equívoco que a gente acredita, que a gente constrói, é uma história que a gente constrói para a gente mesmo, que existe uma maneira de defender da dor e sentir amor. Não na sua plenitude. Não aquele amor que preenche de verdade. O amor que preenche de verdade, ele traz riscos, porque traz situações, né? Às vezes, por amor, como o irmão mais velho põe o irmão mais novo dentro do navio e manda embora, por amor, o outro interpreta que não é por amor. Porque cabem interpretações diferentes, cabem circunstâncias diferentes. Cada pessoa é diferente. A gente vê muito isso nos relacionamentos, né? Porque cada um tem uma criação. E aí se encontram duas novas pessoas que foram criadas cada um à sua maneira. E aí cada um traz para a relação a maneira certa de amar. E o outro é uma maneira diferente de amar que não é reconhecida. E muitas vezes os equívocos aqui de amor acontecem na vida do casal porque um não reconhece a maneira de amar do outro. Um necessita do amor de maneira diferente que o outro sabe dar. E na nossa infância, muitas das vezes, tem infâncias muito duras onde realmente falta o amor.
né? Mas quando a gente chega na vida adulta, compreendendo que a nossa infância foi realmente muito árdua e que faltou amor, como no caso desses atores, que a vida deles faltou amor de mãe, faltou amor de pai, porque o pai morreu, a mãe era alcoólatra, casou com um cara agressivo e a mãe não dava conta, faltou amor ali real, real, faltou amor, porque faltou amor da mãe por ela mesma, em primeiro lugar. Ela não podia amar os filhos se ela não amava ela mesma em primeiro lugar. Então faltou amor. Mesmo tendo faltado amor, existe chance para o amor. Existe aquele momento onde eu decido que não mais eu vou me conectar só com a dor ou não mais eu vou me fechar. Evitar a dor é uma maneira de permanecer na dor. É um equívoco que a gente conta a historinha pra gente. Porque quando lá, vocês vão ver o filme, quando ele decide romper com a dor dele, ele não se abre para o amor e ele sente solidão. É uma, é uma solidão acompanhada, ele leva para o sucesso profissional como se o sucesso profissional pudesse preencher o vazio que ele tem, mas ele continua vazio por dentro. Ele não é preenchido pelo sucesso. Ele transforma aquela dor em arrogância como se ele não precisasse do outro. Eu me basto. E na verdade a gente não se basta. A nossa função é aprender o amor próprio. Mas não para a gente se bastar, porque a gente nasceu e a gente precisa da comunidade para viver. Mas para a gente estar inteiro e poder trocar na inteireza com o outro. Não para eu me bastar e não preciso mais do outro. Quanto mais a gente se ama, mais a gente entende que nós todos estamos conectados. São grandes paradoxos, né, que a gente conta. Eu vou ler só um comentário que está aqui. O Michael falou assim: no filme fica bem evidente as feridas e os traumas que o irmão famoso tem, e sobre as potencialidades que é um outro lado da criança interior. Fica alguma. Desculpa, Michael, repete para mim qual é a sua dúvida, porque aqui, ó, que é o outro lado da criança interior, claro, das potencialidades. Vou comentar isso agora. Fica alguma evidente que ele tem alguma potencialidade que você está perguntando? Fica evidente alguma potencialidade que ele tenha? Ó, primeiro a gente pode usar aqui a própria música, que muda tudo, né? Ele tem uma potencialidade, que é o dom de tocar. Todos três têm. A criança e os dois irmãos. Porém, o que ele muda? Ele pega a potencialidade que ele tem de ser músico e quando ele contacta com o amor do irmão e não com a falta do amor do irmão, ele compõe uma música belíssima, emocionante. Por quê? Porque ali ele se apropria da potencialidade. Ele se apropria verdadeiramente da potencialidade dele. Na inteireza da potencialidade. Ele soma o método, vamos colocar aqui, porque ele é uma pessoa que tem um método, né? Ele toca músicas de outros compositores perfeitamente, só que ali ele consegue somar, incluir a própria emoção, o próprio amor pela música com a técnica. Então, isso é uma grande potencialidade. Fica muito evidente com a própria música, mas existem outras. É isso mesmo que eu entendi que o Michael perguntou. Ficou claro, Michael? Mas existem outras. A potencialidade de amar do filme é a mais bonita. Porque enquanto ele está lá na rigidez, no fechamento, eu não vou me entregar para eu não ser mais abandonado, ele não recebe o amor da mulher, ele não dá o amor dele para a mulher, ele não recebe o amor da sobrinha, ele não dá o amor para a sobrinha, e no meio que ele convive, ele não tem troca. As pessoas da orquestra, por exemplo, não são amigos pessoais, admiram o trabalho dele, mas não tem proximidade, não tem afinidade, não tem nada, não tem contato com ele, é frio. A potencialidade de amar, ela só vem à tona quando ele resolve de um dia para o outro mudar. O que ele resolveu de um dia para o outro foi se abrir. Abaixar as armas. Abaixar a guarda para o amor entrar. Isso ele resolveu de um dia para o outro. Mas isso aconteceu ao longo de 1 hora e quase 2 horas de filme. Imagina na vida, né? Então, nós todos carregamos essa potencialidade de amar. Isso é o E, nosso maior potencial.
E o que eu queria também acrescentar a respeito dessa questão das potencialidades, né? Como que é interessante que quando nós nos apropriamos das nossas potencialidades, nós também, no filme mostra isso, abrimos espaço para que o outro desenvolva as suas, que é o que acontece com ele na relação com a esposa. No momento em que ele se abre para isso, para se conectar com a emoção dele, para estabelecer as relações, para poder usar desse potencial que é a técnica, mas agora também associada à emoção da música, né? Do que é essa melodia, do que ele queria trazer, ele faz o convite para que ela toque. E a gente fica sabendo durante o filme que ela já não toca há muito tempo, que aquilo ele considerava, inclusive, aquilo um capricho dela. Ah, você queria tocar piano por capricho, não era nenhuma coisa que você realmente gostava, porque você não lutou por isso, você não correu atrás. E ela fala, não, porque eu fiquei... Sabe o que é tocar e ser comparada a você? O tempo todo, as pessoas, eu tocando, e as pessoas, olha, e me comparando com o seu talento e tudo mais. Então, no momento em que ele se abre para essa potencialidade, faz o convite para ela também toca de forma belíssima, ela também se sente forte naquela entrega dela, no que ela tinha de possibilidade mesmo como música, e faz a apresentação da música que ele escreveu, que ele compôs durante a apresentação. Então, essa abertura nossa, e que é o que a Dani falou, que eu concordo plenamente, Dani, assim, é um lugar de vulnerabilidade. Você está num lugar, quando você se abre para essa potencialidade, né, daquilo que nós temos para poder trazer para esse mundo, não existe uma segurança de que vai dar certo. Não existe uma segurança de que a pessoa vai realmente gostar de você, que as coisas vão dar todas certas, que tudo vai ser lindo, maravilhoso. E não Não vai haver existe essa frustração, certeza. né? Que não vai ter frustração, que não vai ter novamente uma traição, um abandono, uma rejeição. Tudo isso ainda existe como, né, possível nas relações. Mas quando você se coloca nesse lugar, você traz a sua potencialidade ali, e você parece que se fortalece até para poder lidar com essas coisas, porque igual você está falando, a gente começa com uma energia que é do amor próprio. Eu já estou plena nesse meu amor. Então, o que eu quero é fazer essa entrega dessa potencialidade minha, sem buscar necessariamente a aceitação dos outros. E as pessoas que estão próximas a nós sentem essa entrega nossa e começam a buscar o mesmo para elas, porque a gente começa a dar espaço. Não estou competindo mais com você. Não preciso mais me preocupar se você vai sair melhor, se você vai ser maior, se vai tomar o meu lugar, nada disso, porque eu já me apropriei desse lugar que é meu, né? Já tô apaixonada por esse lugar que é meu, né? Já sinto esse amor por esse lugar meu, então eu posso agora abrir espaço para que outras pessoas também se encontrem nesse lugar, de cada uma delas, né? Então isso é muito interessante, que traz um filme também. Uma coisa que você falou que é muito legal, e é isso, assim, concordo também plenamente com o que você falou, Letícia, é que, assim, quando a gente se apropria da possibilidade de receber e dar amor, né, que é essa troca do amor, que vai construindo esse amor próprio, quando a gente está nesse lugar, a gente enxerga quem a gente é, do tamanho que a gente é. Ele não precisa mais ser arrogante no final do filme. Ele deixa de ser arrogante, porque ele reconhece os seus valores. E quando ele reconhece isso, ele reconhece que ele tem amor dentro, que ele recebeu amor, e aí ele contacta com essa emoção, ele começa a enxergar as pessoas. Ele começa a enxergar o outro. O outro não é mais uma ameaça. Ele não precisa mais ser tão grande para tampar um vazio que ele tem, né? Ele já tem uma condição verdadeira de sustentar nas próprias pernas. E tem uma cena bonita do filme onde a esposa está com muito medo, né? Porque ela viveu à sombra dele muito tempo. E ela toca belíssimamente, mas ela não tá confiando mais nela. E aí ele vira para ela e fala: eu confio em você. Por quê? Porque ali ele se apropriou dessa confiança que ele tem. Porque a arrogância, gente, nada mais é do que uma falsa confiança. Né? Se eu confio em mim, se eu sei o meu valor, eu não preciso ser maior do que o outro, eu não preciso menosprezar o outro,
Eu não preciso ser arrogante com o outro, porque eu tenho o meu valor, mas o outro também tem o dele. E isso não, e tá tudo bem nisso. E não existe uma competição, cada um complementa de uma forma, né? Então, assim, quando ele deixa esse lugar da dor, né, essa evitação e ele se abre e ele é tocado e ele se dá conta da arrogância, ele pede desculpa para a mulher, que ele fala que ele só enxergou ele. E ali ele pode receber também, ele pode dar o amor dele e receber o amor, ele pode haver troca, né? E esse é o relacionamento saudável, onde existe troca, e não onde um é maior do que o outro. É um nível de igualdade, né? Não é um nível como fala? É, de hierarquia, né? Num relacionamento ali de casal, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, a troca existe quando são dois seres iguais. E aí, quando ele reconhece o verdadeiro valor dele, ele não precisa ser tão grande mais, né? Inclusive, tem uma das cenas que a esposa lê para ele uma crítica sobre a apresentação que ele fez, onde fala exatamente que ele continua fazendo questão de ser maior do que o todo. Ele se esforça para ser maior do que o todo. E por que ele se esforça? Porque ele mesmo não reconhece o valor que ele tem. Então, ele num paradoxo, como ele não se sente seguro, não tem confiança nele, não reconhece o próprio valor, ele se faz grande para que as pessoas possam admirar. Inclusive, ele tem um apelido que agora eu não me lembro, se é Magnífico, uma coisa assim. Ah, não Você lembro. lembra? Não, não lembro. Depois quem é que assistiu o filme vai ver. E depois ele não faz fabuloso, sei lá, alguma coisa assim. Ele não faz mais questão desse título, né? E ele põe toda a carreira a perder, porque quando ele vai em busca da sobrinha, o... Como é que chama as pessoas que gerenciam A orquestra, o Não, maestro? não, 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 foi não. o maestro. Gerencia a carreira dele de Ah, sim, o música. agente dele, O né? agente, vamos colocar aqui, não sei se é o agente, mas a gente vai dar esse nome. Ameaça ele, que se ele sair, ele vai Ele está acabar com a colocando vida dele. a Vai carreira acabar dele em com a sua vida risco. se você não tocar. E ali ele tá tão seguro de si, ele tá tão seguro da importância que ele tem e da importância que a sobrinha e a esposa têm na vida dele, que ele arrisca o que ele até então colocava como mais importante de tudo na vida dele. Então, aí, quando a gente contacta isso, a gente pode entrar em contato com a nossa essência mesmo, sabe? Como, né, Letícia, como que a gente é. E só foi possível isso com essa transformação toda quando ele voltou na dor da infância dele e viu que foi uma atitude de amor e não de abandono. Aí então, por que que é importante a gente olhar para as dores, as nossas dores da infância, né? Porque as dores da infância limitam a nossa vida. Elas limitam a nossa vida, porque a gente tem um sentimento de que ou a gente não é suficiente, a gente é inadequado, a gente não é amado, né? Então que a gente tem que se esforçar muito para agradar o outro, a gente se perde da gente, porque a gente fica ali numa tentativa de agradar o outro sem fim para receber migalhas de amor. A gente se molda para caber em lugares que a gente não cabe, em relacionamentos que a gente não cabe, em amizades que a gente não cabe, em trabalho que a gente não cabe. Então, por quê? Porque não existe um aconchego interno, existe um buraco dentro da gente. E para tamponar esse buraco, a gente vai sair fazendo mil coisas, né? Na tentativa de preencher um vazio. Mas esse vazio, gente, não é mais ninguém que pode preencher para a gente, além de nós mesmos. Mas como a gente sabe qual é o vazio que a gente tem? Como a gente sabe qual é o remédio para a nossa ferida? Qual é o bálsamo para a nossa criança? Quando a gente vai lá na nossa criança e a gente se toma consciência de que foi que nos faltou, porque realmente existe uma falta. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, só para fechar, Letícia, a minha parte, depois se você quiser complementar, é que, na verdade, muitas vezes não nos faltou amor, mas esse amor nos foi dado da maneira como os nossos pais sabiam dar. E para nós, aquela maneira que eles ofertavam não era maneira suficiente para suprir a nossa necessidade. Então, são duas coisas. Uma necessidade real que a gente tem
e que os pais, muitas vezes, têm as próprias crianças feridas ainda, não têm consciência das suas crianças, né? Os nossos avós, muito menos, bisavós, muito menos. Hoje a gente estava falando sobre isso, né, Letícia? Tempos atrás, a gente não tinha consciência dessas coisas. E na atualidade, para a gente, por exemplo, que hoje a gente mais vê que as pessoas saíram do 8 e foram para o 80, né? Então a criação de hoje é as crianças podem tudo, elas não podem ser frustradas, elas têm direito a ter o melhor, o professor não pode chamar a atenção, a escola educa, os pais presenteiam e, sabe, suprem uma necessidade material e as crianças continuam vazias. O índice de suicídio das crianças e dos adolescentes está aumentando absurdamente. Porque criança também precisa de limite e o que ela mais precisa é do olhar. É aqui, ó, olho no olho, é enxergar quem o outro é. E muitas vezes os nossos pais não souberam nos enxergar, e essa talvez seja a nossa maior dor, porque eles não sabiam quem eles mesmos eram, eles não se viam. Como o ator esse protagonista não sabia, não se via. Quando ele começa a se ver, ele pode se abrir para o amor. Quando a gente começa a se ver, a gente também pode se abrir para o amor. Então, essa é a importância da gente voltar lá na nossa criança e saber aquilo que nos faltou, porque é real uma falta. Hoje, somos nós os responsáveis por ofertar. E as pessoas pensam que esse é um tema infantil, né, Letícia? Muitas vezes a gente tem um preconceito contra esse tema e o grande paradoxo é, quanto mais a gente acolhe a nossa criança no interior, quanto mais a gente se aproxima da nossa criança interior e nutre a falta que ela teve, mais firmeza, integração como adultos a gente adquire. Mais centramento, mais confiança, mais amor próprio, mais autonomia a gente ganha. Então, isso eu queria Mais falar para. disposição para esse lugar da vulnerabilidade. A gente se coloca nesse lugar e Exato. isso é viver, né? Viver com plenitude. É você tem algo novo, eu vou fazer, tem algo que eu quero conquistar, vou fazer. Arriscar, né? Vou arriscar. Esse lugar da vulnerabilidade, ele é dentro desse trabalho mesmo com a criança interior. Ela é uma parte essencial mesmo. E no caso do Ho'oponopono, eles falam isso, né? A relação mais importante que nós podemos estabelecer para realmente transformar nossas vidas é essa relação com a criança, porque é uma conexão com uma alegria de viver mesmo, com a vida mesmo, né? Com essa parte nossa que traz essa presença mesmo na vida nossa, né? Nessa realidade nossa, nesse momento, nesse agora. Então, é isso. Muito E bom. aqui vou convidar as pessoas que forem assistir o filme depois para observarem também essa criança, como ela tem todas essas potencialidades que a Letícia está trazendo aqui, né? Que a gente falou também no decorrer da live, e pensar como era você criança. Como era a sua alegria, criança? Quais eram as coisas que você se jogava, arriscava? Já viu criança, gente? Bebê, não tem medo de enfiar o dedo na tomada. Primeiro, porque ela tem conhecimento que ali passa uma corrente que pode matá-la mesmo. Mas segundo, porque ela tem uma espontaneidade, uma abertura para a vida. A gente vai se fechando para a vida no decorrer dos acontecimentos, das dores que a gente vai sentindo. Mas quando a gente volta para essa criança interior, a gente pode andar com as nossas próprias pernas. Porque, como a Letícia falou da vulnerabilidade da vida, a gente tem mais confiança na nossa capacidade de lidar também com a frustração e com a dor. A gente vai adquirindo uma maior sabedoria que não é intelectual, é uma sabedoria interna, uma intuição, uma conexão com a nossa essência, que é livre, que é espontânea, que é puro amor. E assim a gente lida com os acontecimentos da vida de uma forma mais suave, mais leve. Os problemas muitas vezes não mudam, mas o que muda é a nossa capacidade de responder aos problemas, né? A gente integra. Quando a gente olha para a criança, a gente se sente um ser mais integrado, porque a gente resgata uma parte essencial nossa, que a gente se perdeu para agradar os nossos pais e sentir o amor que a gente, né, não recebeu da forma como a gente necessitava. A gente vai perdendo a nossa essência pelo meio do caminho. Depois dos pais viram, sei lá, os namorados, os amigos, o grupo, na adolescência os amigos, os grupos, na escola, as outras crianças.
vai se ampliando e a gente vai deixando de ser quem a gente é para agradar o outro, para ser aceito e assim se sentir amado e receber migalha de amor. Quando a gente vai lá na criança interior e a gente começa a contactar com a essência, como a gente é na pureza do nosso ser. Isso traz uma força de vida, né? Que nos sustenta na alegria e na dor, né? Na vulnerabilidade e em todos os momentos. Então, se você quiser complementar mais alguma coisa, Letícia, eu vou Não, abrir aqui também os comentários, se alguém quiser comentar, se alguém quiser perguntar. Alguma pergunta, algum comentário? Queria saber quem está aí acompanhando a gente a live desde o início, como vocês estão se sentindo agora no final? O filme é O Violino do Meu Pai. É um filme lindíssimo e é uma grande aula sobre a criança interior, né? isso. Queria que alguém puder comentar aí como é que vocês estão se sentindo, se vocês conseguiram, né, olhar para a criança de vocês, se contactar com a infância, ou como vocês estão se sentindo nesse instante, nesse momento, depois desse bate-papo todo. De nada, Ray Alves. A Vanessa falou, adorei a live. Como nos conectar com a criança interior? Não lembro de muita coisa. Vou falar aqui, Letícia, depois você complementa. Vanessa, às vezes a gente não lembra mesmo, porque algumas cenas foram muito impactantes e a gente opta por deixar, por esquecer, como uma defesa, tá? Mas a partir do momento que muda de um dia para o outro, a partir do momento de agora, você pode se dedicar um tempo para pegar uma foto sua de criança. Isso é muito bom. Pegar fotos nossas da infância, lembrar de determinados momentos. Você pode começar a escrever. Eu gosto muito da escrita. Você começar a escrever coisas que você lembra ou coisas que alguém contou, sua mãe falava, suas tias. A partir daí você vai abrindo o campo e as coisas vão surgindo. Letícia, você quer complementar? No caso do Ho'oponopono, existem formas de conexão com a criança, mas eu penso que essas sugestões de trazer lembranças, porque é muito interessante, porque muitas vezes a gente se recorda, às vezes, de fatos que são muito ruins ou de coisas que não foram bacana, mas se a gente começa a fazer esses exercícios, né, de se lembrar, de registrar. Eu gosto da escrita também, Dani. Eu penso que a escrita é algo que nos liberta da mente consciente, nos conecta com essa parte mais inconsciente nossa, que a gente não sabe. E é quase como se a mão ganhasse vida própria e começasse a escrever coisas que a gente mentalmente não lembra. Uhum. Então, fazer esse exercício, né, de olhar para a fotografia, fazer essa escrita, para se reconectar com essas memórias mesmo, com esses registros, né, que a gente carrega da nossa infância, eu penso que é um exercício interessante. Lembrar E de músicas que a gente ouvia, música, comidas que a gente sim, gostava quando a gente era criança, se permitir comer alguma comida que você gostava, conectada. O que faz diferença é a nossa intenção, né? A nossa consciência. Então, eu vou falar de mim. Eu criança, gostava de comer brigadeiro. Minha bisavó me dava brigadeiro. Não sei por causa de quê. Eu até quero pesquisar mais essa história. Então, quando eu como brigadeiro, eu sempre me conecto com a minha criança. Então, como é pegar uma colher do brigadeiro, aquele de colher mesmo, e, e colocar na boca, lembrando da infância. É diferente de pegar uma colher conversando com alguém, ou assistindo um filme, ou desconectada com aquilo que eu tô comendo. Então, você pode tentar com pequenas coisas, muito pequenas, e a porta se abre e dali vem muita, muita coisa. Como a Letícia isso. falou, parece que a mão ganha vida própria. Você ia É falar isso alguma mesmo. coisa, Letícia? Não, é isso mesmo. A gente vai, é como se abrisse mesmo uma porta, né, desse inconsciente para que venham as lembranças, que venham os registros, e aí a gente começa a se lembrar, principalmente as pessoas que têm lembranças
recordações mais negativas da infância, conecte-se com música, igual você falou, com a comida, comece a lembrar, porque a infância ela tem uma característica que é essa coisa de você se surpreender com a vida, né? Com as surpresas que é estar na vida mesmo. Às vezes é uma flor que se abre, alguma coisa assim, são coisas simples e que a gente se encanta, né? Então, quando a gente busca essa lembrança, essas recordações também, a gente consegue encontrar esses elementos que nos conectam com essa alegria de viver, com essa nossa infância, com essa parte boa da infância também, né? Uma Então, coisa também que está muito conectada com a nossa criança é a criatividade, né? De repente, a criança, gente, ela faz de uma banheira um mar, com sabe, o dinossauro, o parque de diversões. A criança cria, ela é criativa. Então, assim, você observar, eu esqueci quem perguntou, deixa eu me direcionar para essa pessoa, Vanessa. Vanessa, se você, quando você estiver criando, né? Dá espaço para o desenho. O desenho é uma coisa que eu gosto demais de trabalhar também. Sabe? A criança desenha, a família é um risco, é uma bola, né? Um adulto que vai olhar fala: Ah, que legal, que lindo. O que que é? Porque a gente não sabe o que que é. E para a isso criança aquilo mesmo. tem uma imagem, uma construção belíssima. Então, construa, desenhe uma mandala, desenhe uma coisa que para você agora não faz sentido, mas começa a fazer coisas que te dão possibilidade de criação, de espontaneidade, de liberdade, sabe? Assim, de criatividade mesmo, sabe? Do Brinca com espontâneo, né? Da massinha, espontaneidade. É menos racional. sim. No caso do Ho'oponopono, a criança interior, ela não é somente a nossa infância, mas também essa mente subconsciente, né? Ele também traz esse nome de criança interior. E a mente subconsciente é a expressão dela física, é o nosso corpo físico. Então, quando a gente se abre para permitir que essas expressões venham, como você falou, o desenho, um colorido, né? Isso ela, se você se permite, o corpo vai te mostrar, vai se conectar com esses registros e vai mostrar para você o que tem ali guardado, né? Então, se conectar dessa forma também é bem interessante. Uma outra coisa que é muito forte é a conexão com o corpo, né? O nosso corpo é a nossa primeira casa, o nosso corpo é o registro da nossa história. O nosso corpo é um livro de registro de toda a nossa história. Então, às vezes, o trabalho com o corpo, para quem tem muita dificuldade, para quem é muito racional e fica buscando na razão a criança, ela não está aí. A Não, criança interior não é na razão que ela está. não é. A criança não tem conexão com o intelecto. Muito, Não, né? Criança pequena, até os 7 anos, o não tem. intelecto da criança é muito pouco desenvolvido. Então, não é no intelecto que a gente busca a criança. Um lugar muito forte de conexão com a criança também é o corpo. Então, vocês podem ir para uma dança, por exemplo. Pode ser uma dança de aula, pode ser uma dança que você coloque uma música, Vanessa, na sua casa, uma música que você goste e se permita dançar livre, livre e espontâneo. Sabe a criança quando está dançando? Imagina uma criança pequena num casamento, não sei aonde. Ela tá lá dançando, ela tá dançando. Se os outros começam a olhar, às vezes ela fica envergonhada. Se ela percebe o olhar do outro, às vezes ela fica envergonhada. Porque ela não tá ali para dançar para o outro. Ela tá ali para dançar para ela. Ela tá curtindo a dança. Ela não tá seduzindo o adulto. Ela não tá querendo chamar a atenção dele. Ela tá simplesmente se divertindo. Então, busque algo que te conecte com isso. E o corpo é uma ferramenta sensacional. É isso mesmo. Eu vou comentar algumas coisas aqui. Ray Alves está agradecendo. Nós é que agradecemos a sua presença. Vanessa já li o comentário dela. Deixa eu só voltar aqui, parece um pouquinho. Não, pera. A Eu não consigo mexer nos comentários. Eles não ficam. Angélica disse, muito bom ouvir seus comentários. O Henrique, irei assistir, me faz sentido. A Arlete disse, quem pratica Ho'oponopono Anjos e segue Letícia entende
a criança entende adicionar, não sei o que é que você quer dizer, Arlete, a criança dos personagens. Gratidão. Nós agradecemos a sua presença. Ray Alves, percebi aqui com vocês que vale muito a pena assistir. Que bom. Assiste o filme com esse olhar da criança interior e se abra para que vai repercutir, o que vai surgir dentro de você. Sueli, cheguei agora, mas estou me sentindo tocada pelas explicações de vocês. Que bom, Sueli. Eu também não lembro muito da minha infância, disse a Gardênia. Logo eu fui criada com outra família, apesar de não perder o contato com a minha mãe. Nesses casos, Gardênia, você pode lembrar de todas as cenas, tá? Da família que você foi criada junto, da quanto amor você recebeu e das dificuldades também que você teve ali, da sua mãe. Buscar saber da sua história, porque você foi criada com outra família, conhecer um pouco mais de você, né? Porque às vezes foi por uma situação que a sua mãe não podia mesmo, não tinha condição, por alguma razão, de estar com você naquele momento. E aí olha para esse filme que é muito parecido, né? Por amor, às vezes aquilo que a gente acha que é um abandono ou que é uma rejeição, é uma atitude que naquele momento, aquela mãe, na sua razão, no seu inconsciente, às vezes um pouco desconectada com a emoção, até dar conta de tomar, de fazer, né? De agir achou que estava fazendo o melhor, né? Então, vale a pena olhar para esse lado. A Thaisa, gratidão, meninas. Através dessa live estou conhecendo melhor minha criança. Assim tenho a oportunidade de acolher minha criança. Que bom, Thaisa. Gardênia. Eu antes senti rejeitada pelo fato da minha mãe não ter me criado. Agora entendo que ela não tinha condições de me criar. Isso aí, Gardênia. Isso a gente transmuta, né? Essa capacidade da gente incluir o sentimento do outro, a razão do outro ter feito aquilo. Isso soma, isso leva para o mais e não para o menos. Tá? Se você precisar de ajuda, pode ser que você precise, busque um terapeuta para te ajudar, porque essas questões são bem fortes mesmo. CNT Terapias, Lei querida. Vanessa, gratidão, agradecendo aqui as nossas sugestões. Angélica, façam outras lives baseadas em filmes ou livros, gratas. É a nossa intenção, viu, gente? Porque aí fica um exemplo prático, mas aí aproveitem para acompanhar nossos stories lá, para vocês poderem assistir os filmes antes, para vocês poderem aproveitar ainda mais as nossas lives. Isso. CNT Terapias, o que se pode fazer com o medo que a criança passa por um período no passado? Você está dizendo de você ou você está dizendo de uma criança que você acompanha, né? Importante você buscar entender esse medo, se é seu ou da criança, dar espaço para escuta. Medo de quê? Qual é a fantasia que a criança tem ou que você passou na sua infância que gera um medo em você, né? Isso é importante. Letícia, você quer comentar mais alguma coisa? Uma resposta para CNT Terapias? Não, eu acho que faltam algumas informações, né? E também eu penso que a gente pode deixar algumas dúvidas para o próximo encontro. Claro. Nós já estamos aí com quase 1h30 de live também, Vamos e encerrar, eu né? penso que eu penso que é muita informação, mas eu acredito também que muitas dúvidas elas podem aparecer em outros filmes, outras sugestões que a gente vai trazer aqui, porque esse é um assunto muito extenso, né? Que a gente não vai conseguir trazer todas as respostas e todo esse conteúdo no encontro só. A proposta é nós encontrarmos toda semana, né? A gente está aqui todas as terças-feiras, nesse horário, 20h30, para que a gente possa trazer essa percepção a partir dos filmes e trazer essa discussão que ela é realmente grande, que traz várias questões. Então, essa sugestão que a Dani trouxe aí, de vocês acompanharem os nossos stories, para que vocês possam ver que filme que a gente vai falar, né? Para que vocês assistam antes e venham e contribuam aí durante a nossa apresentação, eu penso que é importante. E o assunto não está encerrado, né? Não fechou, nós não vamos conseguir resolver, trazer tudo num encontro só, mas eu penso que a gente pode deixar alguma dessas questões sem terapias e Cibele, para um próximo encontro, traz essa questão de novo para nós, explica ela um pouquinho melhor, se é uma criança que você conhece, se é a sua criança,
que é que está acontecendo ali para a gente poder entender. E vamos trazer mais informações a partir de outros filmes, outras sugestões que a gente vai trazer aí para vocês, né? Ah lá, Rai falando, ficou com um gostinho de quero mais, maravilha. E vai ficar salvo aí no seu Instagram, né, Dani? Sim. Então vai ficar aí para o pessoal assistir, para depois acompanhar. Assistam o filme, assistam a live depois, para que vocês possam ver essas cenas, né, que nós descrevemos aqui dentro da nossa percepção. E vocês podem fazer essa relação e deixem aí depois também nos comentários o que vocês concordaram, o que não concordaram, o que vocês também perceberam. Eu acho que também essa troca depois ela é muito rica e muito importante também para que a gente possa perceber as dúvidas de vocês, as questões que vocês têm, o que vocês querem que a gente aborde mais nesse tema da criança interior. Então, a minha sugestão é assim, peguem suas dúvidas, anotem aí depois nos comentários também, coloquem as observações de vocês e a gente retorna na semana que vem, às 20h30, com uma nova sugestão de filme, né, Dani? Um Sim. novo filme, um novo material para a gente continuar esse tema que é tão rico, tão maravilhoso, né? Alguns comentários aqui, gente, ficou para trás que eu não vou conseguir ler todos, mas algumas pessoas comentaram aqui que bom que a gente trouxe o filme, né, para poder trazer essa experiência mais viva. E tá, gente, eu agradeço cada comentário aqui. Tem muitos outros que eu não li, tá? E grata pela presença de todos vocês. Fica aí a nossa sugestão, como a Letícia falou. Comentem, deixa a gente conhecer um pouquinho mais vocês, o interesse de vocês, para que a gente possa ser mais, assim, mais próximas e que a gente possa ser útil também, né, para as questões de vocês. Então, compartilhem também essa live com quem vocês acham que vocês sentem no coração que podem se beneficiar de tudo isso que a gente está falando. Assistam o filme. Para quem já assistiu, comenta ali qual cena te tocou mais, que reverberou em você aquela cena, né? E a gente vai estar aqui junta para a gente crescer nesses encontros, né? Para a gente somar. Vocês somam muito para a nossa história e a gente também espera poder contribuir com a história de vocês, né, Letícia? E É uma isso com a mesmo. outra aqui, a gente está crescendo todo mundo junto. E agora você falou uma coisa, na semana que vem você tinha dito que tinha um compromisso e não conseguiria estar na terça, dia Não, mas eu vou 31. conseguir. Ser Então terça-feira às ok, gente, a 20h30. gente E se já vê fica na marcado. semana que vem. Continue acompanhando os nossos stories para vocês assistirem os filmes, para chegarem aqui ainda mais afiadas com as questões de vocês reverberando, para que a gente possa trabalhar mais profundamente. Ok? Muito grata a todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo, quem vai assistir depois também. Gratidão, Dani. Gratidão Obrigada. a todos aí também pela participação, pelos comentários. Eu não consegui ler todos. Para mim é mais difícil porque eu não consigo voltar. O que apareceu, aparece e depois some. Mas gratidão a todos que acompanharam, gratidão pelos comentários, pelas dúvidas de vocês. E é isso, tragam para nós, coloquem aí nos comentários dúvidas, mais questões, para que a gente possa ir abordando esse tema aos pouquinhos aí, a cada semana, e trazendo aí mais informação sobre a criança interior. Então, gratidão, gratidão, Dani, gratidão a todas. Gratidão, Letícia, por essa parceria aí que a gente está cada vez deixando mais sólida, né? É isso mesmo. Gratidão a todo mundo, gente. Um abraço para vocês, uma boa noite. Compartilhem essa live com aquelas pessoas que vocês sabem que vai fazer sentido para elas, ok? E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau. Gratidão, beijo, Dani. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.